E aí, pessoal, tudo certo? Vamos agora à demonstração enunciada no INMEF 107. A gente vai utilizar os conceitos definição de função estritamente monótona, definição de intervalo e definição de continuidade de função. E vai utilizar o resultado continuidade de inversa em aberto. Na descrição você encontra informações sobre estes assuntos. Sejam I e J subconjuntos de números reais e F uma função que vai de I em J, tais que F de I é igual a J, I é um intervalo e F é estritamente monótona. Como vimos na demonstração do item E do INMEF 86, dá uma olhada lá, o fato de uma função ser estritamente monótona implica que ela é injetiva. Como a imagem de F é igual ao seu contradomínio, F também é sobrejetiva. Como é injetiva e sobrejetiva, F é bijetiva. Como qualquer função é invertível se e somente se é bijetiva, a gente tem que F é invertível. Logo, possui inversa. A gente vai denotar essa inversa por G. Ou seja, G, a inversa de F, é uma função que vai de J em I. Se I é um intervalo degenerado, então o resultado é imediato. Por isso, vamos então ao caso em que I é não degenerado. Sendo estritamente monótona, F pode ser estritamente crescente ou estritamente decrescente. Vamos fazer o primeiro caso. O segundo pode ser feito de forma análoga. Como F é estritamente crescente, sua inversa também é. Isso vai ser importante no decorrer da nossa argumentação. Seja y0 um elemento do domínio da função g arbitrário, e vamos ver que g é contínuo no y0. Seja epsilon real positivo arbitrário. Como y0 pertence ao j, domínio da g, a gente tem que o g do y0 pertence ao i, imagem da g e domínio da f. Vamos guardar esta informação. A gente tem duas possibilidades para o g do y0. Ou ele é um ponto interior ao intervalo i, ou ele não é ponto interior. No caso em que o g do y0 é ponto interior, a gente viu na demonstração da continuidade de inversa em aberto, o INMEF 106, dá uma olhada lá, que g é contínuo no y0. Então, agora a gente vai ver o caso em que g do y0 não é ponto interior. Como i é um intervalo não degenerado, como consequência da definição de intervalo e da definição de ponto interior, segue que ou o i é um intervalo fechado no g do y0 até fechado em algum a real, ou o i é um intervalo fechado no g do y0 até aberto em algum a real, ou o i é um intervalo fechado no g do y0 e ilimitado superiormente, ou o i é um intervalo fechado em algum a real até fechado no g do y0, ou i é um intervalo aberto em algum a real até fechado no g do y0, ou o i é um intervalo ilimitado inferiormente até fechado no g do y0. E esse a real não é o g do y0, pois o intervalo é não degenerado. Se o i é um intervalo fechado no g do y0 até fechado no a para algum a real diferente do g do y0, a gente vai denotar o menor dentre os números a menos g do y0 e epsilon por eta. A gente vai tomar o t à direita do g do y0 e também com distância deste ponto menor do que eta. A gente tem três informações importantes sobre esse t que a gente toma. Como o t foi tomado à direita de g do y0, o t é maior do que o g do y0. A segunda informação importante é a seguinte: como eta é o mínimo entre a menos g do y0 e epsilon, eta é menor ou igual a a menos g do y0. Daí, g do y0 mais eta é menor ou igual a a. Como t é menor que g do y0 mais eta, t é menor do que a. Como também t é maior do que o g do y0,
a gente tem que T pertence ao intervalo do G do Y0 até o A. Como este intervalo é o I, T é elemento do domínio de F. A terceira informação importante é que como eta é o mínimo entre A menos G do Y0 e epsilon, a gente tem que eta é menor ou igual a epsilon. Daí, G do Y0 mais eta é menor ou igual a G do Y0 mais epsilon. Como T é menor que G do Y0 mais eta, T é menor do que G do Y0 mais epsilon. Vamos guardar esta informação. Como G do Y0 é menor do que T e F é estritamente crescente, e G do Y0 e T são elementos do domínio da F, segue que F do G do Y0 é menor do que F de T. Como G é a função inversa de F, o F do G do Y0 é o próprio Y0. Dessa forma, F de T menos Y0 é um número positivo. Assim, denotando F de T menos Y0 por delta, a gente tem que o delta é positivo. Agora, seja Y um elemento do domínio da G, tal que a distância entre Y e Y0 é menor do que delta arbitrário. Todo número é menor ou igual ao seu módulo, mas módulo de Y menos Y0 é menor do que delta. Como delta é igual a F de T menos Y0, a gente tem que Y menos Y0 é menor do que F de T menos Y0, donde Y é menor do que o F de T. Como Y é menor do que F de T e G é estritamente crescente, e Y e F de T são elementos do domínio da G, segue que G do Y é menor do que G do F do T. Como F é a função inversa da G, o G do F do T é o próprio T. Note que como Y é um elemento do domínio da G, a gente tem que G de Y é um elemento da imagem da G, que é o intervalo fechado no G do Y0 até fechado no A. Assim, G do Y é maior ou igual a G do Y0, o que implica que G de Y menos G do Y0 é não negativo. Por isso, seu módulo é igual a ele próprio. Como G do Y é menor do que T e T é menor do que G do Y0 mais epsilon, segue que G de Y é menor do que T, que por sua vez é menor do que G do Y0 mais epsilon. Em particular, o G do Y é menor do que o G do Y0 mais epsilon. Agora a gente subtrai G do Y0 nos dois membros da desigualdade. Mas módulo do G do Y menos G do Y0 é o próprio G do Y menos G do Y0. Como Y, tal que a sua distância para o Y0 é menor do que delta, foi tomado arbitrário no conjunto J, a gente tem que a distância entre a imagem de Y e a imagem de Y0 é menor do que epsilon para todo Y no domínio de G, cuja distância para o Y0 é menor do que delta. Logo, pela definição de função contínua, vista no INEF 88, G é contínua em Y0. Agora a gente vai fazer uma viagem um pouquinho longa, voltar um pouco e lembrar que existem 6 possibilidades para o intervalo I. Acabamos de fazer o caso em que I é o intervalo fechado no G do Y0 até fechado no A. Agora a gente vai viajar de volta para o futuro, ou seria para o presente? Se I é o intervalo fechado no G do Y0 até aberto no A, a gente também denota eta como o mínimo entre A menos G do Y0 e epsilon, e toma T entre G do Y0 e G do Y0 mais eta, e a demonstração prossegue análoga ao caso em que o intervalo é fechado no A. Agora, se o intervalo I começa no A e vai até o G do Y0, a gente denota o eta como o mínimo entre o G do Y0 menos A e epsilon e toma T entre G do Y0 menos eta e G do Y0. E a demonstração prossegue análoga ao caso em que o intervalo vai do G do Y0 até o A. Se o intervalo começa no G do Y0 e é ilimitado superiormente, a gente toma o T entre o G do Y0 e o G do Y0 mais epsilon, e a demonstração prossegue de forma análoga. Agora, se o intervalo é ilimitado inferiormente e vai até o G do Y0, a gente toma o T entre G do Y0 menos epsilon e G do Y0, e a demonstração prossegue de forma análoga. Como o Y0 foi tomado arbitrário em J, G é contínuo em J, ou seja, a inversa da F é contínua, que é o que a gente queria demonstrar.
Vamos fazer uma pequena revisão. A gente tinha uma função de i em j estritamente monótona, com i sendo um intervalo. A primeira coisa que a gente notou é que, como f é estritamente monótona, ela é injetiva. E como a imagem é igual ao contradomínio, a função é sobrejetiva. Assim, a função é bijetiva e, por isso, possui inversa, que chamamos de g. Dessa forma, o domínio da g é a imagem da f e a imagem da f é o domínio da g. Como f é estritamente monótona, ou ela é decrescente ou crescente. Fizemos o caso f crescente. Outro caso segue o mesmo raciocínio, a gente precisa apenas adaptar onde for necessário. Como a inversa de qualquer função tem exatamente a mesma monotonicidade da função, a gente observou que g é estritamente monótono. Para mostrar que g é contínua em j, tomamos y0 arbitrário em j. O que demonstrarmos para y0 vale para todo elemento de j. Foi dado para a gente um epsilon positivo arbitrário como desafio. Como y0 é um elemento do domínio da g, o g do y0 é um elemento da imagem, que é o conjunto i. Ou o g do y0 é ponto interior de i, ou não é ponto interior de i. No caso em que g do y0 é ponto interior, a demonstração já foi feita no IMF 106. No caso em que g do y0 não é ponto interior, como i é um intervalo, g do y0 é um dos extremos do intervalo. Fizemos o caso em que g do y0 é o extremo inferior. Os outros casos são feitos de forma análoga. Então a gente tomou o menor entre o epsilon e o comprimento do intervalo. Tomamos também um t à direita do g do y0 e que se distancia do g do y0 menos que eta. Como eta é o menor dentre epsilon e o comprimento do intervalo, t pertence ao intervalo i e sua distância para o g do y0 é menor do que epsilon. Como g do y0 é menor do que t e f é estritamente crescente, f do g do y0 é menor do que f de t. Só que f e g são uma a inversa da outra. Por isso, f do g do y0 é o próprio y0. Agora chamamos de delta a distância entre y0 e f de t. Assim, se y é um número que se distancia de y0 menos que delta, então este número é menor que o f de t. Como g é estritamente crescente, g de y é menor que g do f do t. Mas, como já falamos, g e f são uma a inversa da outra. Por isso, g do f do t é o próprio t. Como g do y pertence ao intervalo que começa em g do y0, o módulo da diferença g de y menos g do y0 é igual a esta própria diferença. Como g do y é menor do que t e o t é menor do que g do y0 mais epsilon, o próprio g do y é menor que g do y0 mais epsilon. Por isso, a distância entre g do y e g do y0, que é a diferença entre g do y e g do y0, é menor do que epsilon. Como para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que se y está no domínio da g e a sua distância para o y0 é menor do que delta, então a distância entre g do y e g do y0 é menor do que epsilon, temos a definição de g ser contínua em y0. Como dissemos, as demais possibilidades de intervalo seguem de forma análoga, basta adaptarmos onde for necessário. Como y0 é um elemento arbitrário de j, a gente demonstrou que em um elemento qualquer de j, g é contínuo. Ou seja, g é contínuo em todo j. Como g foi como denotamos a inversa de f, a gente tem que a inversa de f é contínua. Finalizando a demonstração. A gente tem dois destaques a fazer antes de encerrar. O primeiro é que a hipótese de o domínio de f ser um intervalo foi utilizada no fato de que se g do y0 não for um ponto interior, então necessariamente ele é um ponto mínimo ou ponto máximo do domínio da f. Isso foi importante. O segundo destaque é que a hipótese de f ser estritamente monótona foi utilizada duas vezes. A primeira, quando garantiu que o fato do g do y0 ser menor que t implica que o y0 é menor que f de t. E a segunda, quando garantiu que o fato de y ser menor que o f de t implica que o g do y é menor que t. E, por consequência, está dentro da vizinhança que nos desafiava.
Isso mostra onde exatamente as hipóteses explícitas da proposição foram utilizadas. Valeu, pessoal! Essa demonstração aí foi, digamos assim, um pouquinho longa, né? Mas saiu. Dá uma navegada aqui no canal para encontrar mais sobre análise real e outros temas de matemática. Deixa aí suas observações, sugestões, correções, críticas. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Valeu!